Debate-bola 4 linhas, começa agora o bloco do Flamengo, que traz duas notícias. Opa! Uma boa e outra ruim. A boa é que com a derrota do Corinthians para o Cruzeiro, o Mengão é o único invicto do Brasileirão. A ruim é que pela sexta vez o rubro-negro perdeu 2 pontos no campeonato. No estádio Cláudio Moacir, a equipe só empatou com o Ceará em 1-1. Renato Abreu fez o gol do Flamengo e Felipe Azevedo fez o gol cearense. Ô Diniz, Fernando Diniz, empate por causa do terceiro cartão? Olha, ô Vinícius, eu acho que os terceiros cartões do Thiago Neves e do Ronaldinho Gaúcho até tiveram sua importância, mas nem tanta, né? É porque o Flamengo tem as seguintes características: ele toca a bola, inclusive tendo o Thiago Neves e o Ronaldinho em campo, mas finaliza pouco. Toca e desafina? Não é que ele desafina, não é que ele desafina, não. É porque ele finaliza pouco mesmo, na hora de definir a jogada, né? O Flamengo é o time que mais acerta passes no campeonato. Mas é um dos melhores ataques do Flamengo. É um dos melhores ataques. Por quê? Porque tem a precisão maior, né? Na hora dos chutes, mas ele chuta muito pouco. Mas as ausências deles foram bem sentidas, do Thiago Neves e do Ronaldinho Gaúcho. Não, isso sem dúvida nenhuma. Mas não foi só isso, entendeu? Foi também por causa de outros fatores, né? Inclusive o fator Wellington. Bom, porque o primeiro tempo só deu Flamengo. Flamengo absoluto contra um time do Ceará completamente recuado. Pois é, esse é que é o problema, né? O Flamengo dominador total do jogo, né? No primeiro tempo, mas só fez 1-0, né? E aí no segundo tempo, golaço do Renato. Golaço do Renato de perna direita. Exatamente. Depois de um cruzamento bom do Júnior César. Aliás, o Renato só faz gol de pé direito contra time cearense, né? Contra o Fortaleza e agora contra o Ceará, né? Só faltou o Horizonte, né? Só faltou aquele time que vai além do horizonte, né? No segundo tempo o Flamengo sentou na vantagem. Foi claramente isso. Como diria o Paulo César Vasconcelos do Sport TV, né? Sentou na vantagem, né? Sentou na vantagem e aí acabou tomando o gol. O Ceará é time do Wagner Mancini, né? Exatamente. Também. O Wagner Mancini é um treinador reconhecido por jogar muito atrás, né? Então, é por isso que o Ceará acabou jogando atrás demais também. Porém, o Ceará tem jogadores muito rápidos na frente. Tem o Osvaldo. Esse autor do gol mesmo, Felipe Azevedo. Então, o Ceará é um time perigoso. Um time, né, que não dá pra você contar tanto com vitória quando você joga em casa contra eles, não. E ainda por cima, mais uma na conta do Wellington. Exatamente. Mais uma na conta do Wellington, que ao final da partida soltou a seguinte frase: ainda serei idolatrado pela torcida. Da torcida do adversário do Flamengo, né? Porque realmente, olha, a torcida do Santos, a do Grêmio, a do Cruzeiro, né? Que são os 3 próximos adversários, menos a torcida do Flamengo. Aliás, quando é que o Alex Silva estreia, hein? Pelo amor de Deus, hein? Provavelmente ou contra o Cruzeiro ou contra o Curitiba. Que é o jogo seguinte ao do Cruzeiro. Bom, segundo o Vanderlei Luxemburgo, as vaias para o Wellington foram totalmente injustas. Por quê? A bola foi perdida na frente e vamos culpar um zagueiro que teve um atacante veloz pela frente? Luxemburgo. O Wellington teve 2 oportunidades para cortar o lance. Entendeu? Por que na primeira ele não deu um bicão na bola? Desce um bicão na bola. O jogo tá 1-0, independente de estar em casa, o time adversário cresceu, tá atacando, fura a bola. Exatamente, faz que nem Gerson manda. Fura a bola, meu amigo. Fura a bola. E aliás, o Luxemburgo completou, as atuações dele e do Angelim foram muito boas. Só do Angelim, né?
Porque a do Wellington, realmente... E depois do gol, o Wellington estava muito nervoso dentro de campo. Errava tudo que tentava, coitado. O Wellington é o mais criticado, está calejado. Ele pode jogar para pi, mas se errar um passe, está morto. Vai ter que matar um leão por dia e correr de 2. Olha, a torcida do Flamengo, ela sempre foi assim, né? O jogador que está sendo cobrado por ela pode jogar para pi, entendeu? Mas errando um passe, pronto, acabou. Claro, entendeu? mas o Wellington acerta quantos? O Wellington acerta 3, por exemplo, e erra 10. Entendeu? Esse que é o problema. É verdade. E erra passes decisivos, como o do gol do Ceará, né? Falando um pouco do time rubro-negro, o Ayrton foi suspenso por 4 jogos, cumpriu um contra o Ceará. Eu acho que a falta dele também foi sentida, viu? Mas você não acha que o Luiz Antônio fez bem a função dele, não? Não, fez, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O problema é que o Ayrton, ele é um jogador que dá segurança à defesa. E o Luiz Antônio é um jogador muito jovem, né? Verdade. Então, mas o Luiz Antônio foi bem. É um bom jogador esse menino. Prestem atenção, hein? Ele é bom jogador. Eu acho que ele tem atuado muito bem, principalmente nas partidas que ele começa como titular. Exatamente, como, por exemplo, o jogo contra o América Mineiro. Eu acho que algumas coisas que o Luxemburgo fez também são bastante interessante. Alvo de crítica. Agora, falando um pouquinho do Ayrton, o puxão de orelha que o Luxemburgo deu nele, hein? Uhum. Foi muito justa a punição. Tem que ser assim com todos. A imagem mostrou que ele deu um tapa na cara. Se isso for futebol, estamos roubados. O Ayrton tem que melhorar o comportamento dele como atleta. Olha, tudo bem, realmente eu concordo com ele. Agora, por que ele não fala isso do Williams? Sim. Por exemplo. Que é muito violento. Que é um jogador extremamente violento. Nas últimas partidas, assim, digamos nesse ano, ele tem até se mostrado um pouquinho menos violento. Sim, até concordo com isso. Mas o histórico dele não é um histórico de habilidade, não é um histórico de saber sair jogando. É um histórico de roubar muitas bolas, sim, mas errar muitos passes e de ser um jogador violento. Agora vamos assim, o Luxemburgo foi muito criticado, um torcedor inclusive cobrou dele, ele bateu boca com o torcedor. Exatamente, na hora do gol inclusive ele estava virado de costas, batendo boca com o torcedor. Na hora do gol do Renato. É verdade. Agora vamos ver se ele tem motivo, as alterações. O Diego Maurício saiu para entrar o Vander. Só uma perguntinha, que eu mesmo vou responder. O Vander é atacante? Não. O Vander não é atacante. Porém, o Diego Maurício, Vinícius Faustini, o Diego Maurício seria uma nova versão do Clayton? Em todos os sentidos? Até no cabelo? Até no cabelo. Olha, o Diego Maurício, eu não estou entendendo por que ele tem jogado tão mal. Eu não entendo. Bola ele tem. Muita bola. Mas, poxa, que isso? Como é que ele tem jogado tão mal? Parece que ele quer justificar que ele é um eterno reserva. Talvez vire um Vinícius Pacheco da vida. Ou o Iranildo. Um Iranildo da vida, sei lá. Agora o Chuchu, para descer agora, esse Diego Maurício está sendo pior, né? Esse Chuchu aí tá complicado, esse Diego Maurício. O Diego Maurício, ele realmente não está entendendo como é que quando ele começa como titular, ele cai de produção. Exatamente. Terrivelmente. Concordo. Terrivelmente, embora tenha sido a saída jogar para ele. O Luxemburgo não tenha tido outra opção. Agora, o Botinelli não estava fazendo uma boa partida, estava sumidaço na partida, estava jogando absolutamente nada. Agora, a entrada do João Vitor foi tenebrosa. Não, o pessoal estava criticando muito mesmo isso, né? O João Vitor, coitado, é um garoto, né? Foi lançado aos leões, né? Um jogo complicado. O jogo já estava 1-1, né? Quando ele entrou. Sim, mas errou tudo. Errou tudo. Pois é. Mas eu desculpo pelo fato dele ser um garoto, que ele está entrando pela primeira vez no time, não é isso? Isso. Eu desculpo isso, entendeu?
por causa disso. Agora, o João Vitor não é meia, né? João Vitor é volante. Entendeu? Aí, 2 alterações erradas. O Diego Maurício, atacante, para a entrada de um meia Vander. Sim, que perdeu a bola pro gol do Ceará. Exatamente. Só que tem que o Luxemburgo, na hora que ele falou aquilo, né, que a bola foi perdida lá na frente, a bola foi perdida na intermediária ofensiva do Flamengo. Sim. Entendeu? Ou seja, o Flamengo teve tempo para recuperar a bola antes, tá? Sim. É Mas, verdade. enfim. Agora, diga, prossiga. Enfim, a entrada do João Vitor, coitado, o João Vitor entrou numa roubada, né? Numa fria. Aliás, numa fria não, numa gelada. É verdade. Agora a outra alteração foi o Tomás, atacante, no lugar do Luiz Antônio. O Tomás entrou bem no jogo, né? Teve uma boa oportunidade. Criou uma boa chance, né? E o Luiz Antônio também estava bem no jogo, né? Não sei por que foi sacado. Pois é. Principalmente que o Botinelli não estava jogando nada. Pois é, o Luxemburgo... Aí, 3 alterações mal feitas pelo Luxemburgo, né? E colocar jogador da base eu acho ótimo. Sempre. Exatamente. Agora desde que coloque de um jeito certo para não... Mas na verdade, ô Vinícius, ele foi forçado a fazer isso, né? Claro. Foi forçado nesse jogo, né? Claro. Ele não tinha o Ayrton, nem o Ronaldinho Gaúcho, nem o Thiago Neves. É verdade. Agora, perguntinha, por que ele não botou o Adrian, hein? Não entendo também. E o Adrian lá esquentando o banquinho, que é um grande jogador. Pois é. Tem a promessa realmente o pessoal tem que ficar de olho. Ele tem jogado muito bem. Agora, Luxemburgo parece que respondeu Fernando Diniz e Vinícius Faustino. Opa! É crítica demais. Tem que comer um pouquinho de mel, enxergar coisa boa. Quando sair de casa, bota mel na boca pra adoçar. Fica mais leve, solto. Flamengo, São Paulo, Palmeiras. Os times estão no bolo de pontuação para a conquista do Campeonato Brasileiro. Luxemburgo, olha, a gente bota o mel, a gente bota açúcar também, tudo para adoçar a nossa vida, né? É sopa no mel. É sopa no mel. Mas, Luxemburgo, você te convido o seguinte, que o Flamengo vai ficar na briga pelo título até o final. Agora, o São Paulo, talvez com as contratações, tá? Que eu acho que as contratações do São Paulo talvez tenham sido interessantes. Sim. Agora, o Palmeiras não vai ficar, não. O Palmeiras eu acho que cai também. Palmeiras cai. Pelo que apresentou contra o Flamengo e contra o Fluminense, muito aquém de um time que quer brigar pelo título. Exatamente. Mas, Luxemburgo, com relação ao mel, olha, a gente bota mel na boca, Luxemburgo. O mel tá meio azedo. É, exatamente. Agora, continuando a bater boca com Fernando Diniz e Vinícius Faustini. Mais ainda? Luxemburgo Meu Deus. É um pouco demais, né? Estamos no G4, a situação é boa. Claro que eu queria vencer, mas o empate faz parte. O São Paulo acabou de empatar com o Atlético Goianiense em casa. O campeonato é muito difícil de se jogar. A única coisa que está fora do contexto do Brasileirão é o Corinthians, que tem mais de 90% de aproveitamento. Ao menos tinha. O jogo foi sábado, antes do Corinthians perder. Olha só. Não pode ficar preso ao empate e deixar de ver nossa projeção do Brasileiro. Mas realmente, eu até concordo com ele. Porém, você empatar com o Ceará em casa, meu amigo, tá fora de qualquer cogitação. Ao menos, e estava fora da cogitação de 2 jogadores fundamentais. Lógico, o Ronaldinho e o Thiago Neves. Isso aí foi mais terrível ainda. Foi o que quebrou o esquema do Vanderlei. Quebrou o esquema do Vanderlei, quebrou o esquema do Thiago Neves, quebrou o esquema do Ronaldinho Gaúcho. Parece que subestimou o adversário. Exatamente. E pela partida que o Flamengo fez, subestimou demais o adversário. Uhum. É por isso que eu desculpo até um pouco o Vanderlei, apesar das alterações que ele fez, né? Que não foram tão boas assim. Sim. Porém, o Flamengo tinha que ter vencido esse jogo. Tinha que ter ganho os 3 pontos. E principalmente no ano que passou, a gente viu exemplos de times que perderam vagas, perderam chances de brigar pelo título por causa de sequência de empates.
E aqui no Rio, Botafogo e Vasco. O próprio Flamengo empatou também muito. Foi. No ano passado e quase foi rebaixado por conta disso. Não chegou a ficar frequentando zona de rebaixamento o tempo todo, mas fez de tudo para cair. Exatamente. Era sempre salvo com gol no fim. Era jogo assim, tá certo, o Flamengo tá invicto, tem feito um futebol de resultados, os resultados estão vindo, o time não perde. Mas será que essa invencibilidade não é falsa, Fernando Diniz? Olha, ô Vinícius, até pode ser. Mas agora, realmente a maioria desses jogos que o Flamengo teve não são nada fáceis, né? Porque, por exemplo, alguns desses empates. Corinthians, Bahia, Atlético Paranaense, entendeu? Bahia e Atlético Paranaense fora. 2 times que vão brigar para não cair. Vão brigar para não cair. Eu acho que o Bahia... Acho que o Bahia vai brigar até pelo miolo da tabela. Talvez. Tá? O Bahia, a questão dos empates do Flamengo, vamos falar. O Atlético Paranaense está em último. Mas o jogo era difícil. O jogo era difícil porque era lá em Curitiba. O Bahia também jogou duríssimo porque era lá em Salvador. O problema foi o sabor de derrota, porque tomou gol no fim depois de conseguir ter feito uma boa partida. Corinthians, então, nem se fala, né? Sim. Em qualquer estádio é difícil. Botafogo nem se fala também. Mas o jogo foi ruim para os dois, né? O jogo foi ruim. Os dois fizeram uma partida ruim. Exatamente. Aí vem os dois últimos. Palmeiras, também um jogo fraquíssimo. Também. E o de ontem, né? Do sábado, né? Ceará. Eu acho que o único jogo, o único empate que não tem justificativa é o empate do Ceará. Do lado do Ceará, um destaque para o jogador Vicente. Bom, muito bom. E para o Felipe Azevedo, que entrou no lugar do Thiago Humberto e fez o time cearense crescer no jogo. Agora, é aquela coisa, Diniz. Uma equipe que fez de tudo para ficar só no empate. Poderia ir mais para frente, surpreender, conseguiu uma vitória fora de casa, mas não. Se contentou com o empate. Rapaz, olha, times de Wagner Mancini, de Adilson Batista, de Filipão, um pouco menos, mas desses dois primeiros, Wagner Mancini e Adilson Batista vão jogar pelo empate fora de casa geralmente. Eles não vão jogar para vencer, não. É verdade. Muito difícil. E pro Flamengo e Santos, na Vila Belmiro, voltam Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves. Mas não voltam Ayrton. O que esperar? Ficar fora. O que esperar pro Mengão? Olha, rapaz, esperar um jogo muito difícil contra o Santos lá dentro, porque o Santos deve contar com o Elano, o Ganso e o Neymar, né? Provavelmente. E olha, a zaga sem o Ayrton e com o Wellington, sei não, hein? Você não acha que o Luiz Antônio dá conta, não? Talvez dê conta sim. Eu acho que com o Luiz Antônio, acho que o Flamengo fica um pouquinho melhor na zaga. O problema chama-se Wellington. É verdade, é complicado. Mas o Flamengo tem um bom retrospecto lá. Nos últimos anos, né? Sim. 2009 venceu, 2010 empatou. Exatamente. O retrospecto anterior a 2009 não é nada bom. Não é nada agradável, né? Bom, vamos ver como é que vai ser. O jogo será quarta-feira. Quarta-feira, 9h50 da noite. Jogo lá na Vila. O bloco do Flamengo vai chegando ao fim, mas ainda há tempo para o recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final, gente, olha, o Luxemburgo, vamos parar com essas declarações fortes via imprensa, entendeu? E vamos começar a treinar o time da maneira mais correta, entendeu? A fazer substituições corretas na hora que precisa, entendeu? E deixar de fazer substituições no final do jogo. De novo lá em Macaé, o Flamengo fez substituições depois dos 30 minutos do segundo tempo. Para com isso. E olha que eu tô com mel na boca, hein? Tá. Pura doçura, Fernando Diniz. No meu recado final, fica a expectativa de que não só o Thiago Neves e o Ronaldinho Gaúcho, como também o Flamengo inteiro consiga se redimir depois desse empate com o vovô.
A convocação da seleção brasileira para Brasil e Alemanha, as vitórias de Fluminense e Vasco, a derrota do Botafogo, o resultado dos Brasileirões e a conquista uruguaia da Copa América estão no Debate Bola 4 Linhas desta segunda. Acesse nosso blog radio4linhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. Acesse também o nosso YouTube, youtube.com/blog 4 linhas, dessa vez o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 linhas. 4 linhas, a comunicação está no ar.